Não se preocupe com o que está por vir. Desfrute deste momento. Pois eu sinto que o Espírito Santo está fazendo algo em nosso meio. Deixa Ele fluir na sua vida. Existe um rio à sua frente chamado amor de Deus. E você está às margens dele. Decida mergulhar e procurar lugares mais fundos. Vamos. Decida mergulhar nesse rio e procurar lugares mais fundos. Deixa a correnteza desse rio te levar. Deixa a correnteza desse rio te levar. Vamos, não se preocupe com mais nada. Porque o amor dele te alcançou e é ele que te sustenta. Talvez você entrou aqui pensando que você precisava de diversas coisas, mas tudo que você precisa é desfrutar do amor dele. Desfrute desse amor, desfrute do seu favor. E todo aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios, fluirão rios, fluirão rios de vida, rios de vida, rios de vida. A vida está nesse lugar. Vida, fluirão, vida. Jesus, Jesus, precisado meu, amado da minha Não se contente, não se dê por satisfeito. Ah, Jesus, 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 Jesus. Oh, és a canção mais linda. És a canção mais bela que eu já pude me inspirar. Tu és as frases mais doces e mais perfeitas. Tu és a melodia mais bonita. Não há outro nome e não há outro igual a ti, e não há outro igual a ti. Existem pessoas em nosso meio que se sentiam indignas ao entrar aqui. Deixa o amor de Deus te tocar.
que Ele te diz: eu te amo acima do que fizeste. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Você pode aplaudir ao Senhor com o melhor que você quiser. Santo, Santo, soberano, sim, tu és, sim, tu és. Tu és digno de louvor. Você pode sentar. Louvado seja o Senhor. É importante que, como igreja, nós entendamos a importância de algumas coisas que acontecem. A semana que se passou, que foi denominada a Semana das Primícias, não foram dias de entretenimento, mas foram dias de alinhamento com o céu. Amém? E aí, talvez você se pergunte se esses não foram mais alguns cultos, e a realidade espiritual é que não foram. Nesse tempo, uma chave foi virada em nossas vidas. Inquestionavelmente, Deus te levou a um novo lugar. Deus nos colocou em um novo lugar, onde a realidade de Cristo, a verdade de Cristo se manifesta. Pastor, como assim um lugar onde a realidade e a verdade de Cristo se manifestam? Onde nós podemos adorar, onde nós podemos viver, independente do que está acontecendo à nossa volta. Essa é a verdade e a realidade de Cristo para nós. Não se iluda com as notícias, porque elas não são verdades ao seu respeito. Verdade é o que Deus diz ao seu respeito. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Eu sou literalmente um amante do livro de Tiago. Ele é muito direto, específico. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre o campo da dúvida e suas incertezas. E eu queria começar por esse texto, capítulo 1 de Tiago, verso 4. Diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e lhe será concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indeciso e inconstante em todos os seus caminhos. A dúvida é algo tão sutil que, em algumas circunstâncias, nós somos colocados neste campo da dúvida, nesse lugar de dúvida, em situações do dia a dia, corriqueiras. Nós somos tentados constantemente a viver, a estar neste lugar de dúvida. Por isso, eu queria que nós falássemos um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre este lugar. E nós começamos lendo um texto que diz que nós temos que pedir sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Escute, uma vida baseada na dúvida é uma vida baseada em incertezas. Não se tem convicção. E por que eu digo que a dúvida é algo que nos tenta todos os dias? Porque existem diversas situações que nós avaliamos como natural. Nós não dimensionamos o quesito espiritual do que está acontecendo e às vezes, até involuntariamente, por estar envolvido com algumas coisas, nós caminhamos e tomamos decisões no caminho da dúvida. Eu vou tentar te dar um exemplo para que nós possamos continuar. Quantos aqui já sentiram um desejo de orar por uma pessoa enferma na rua? Levanta a mão, só para me saber. Agora, de verdade, quantos foram até esse lugar e oraram? Amém. Quem foi? Você cumpriu a palavra. Só que na maioria das vezes, quando nós somos chamados especificamente por Deus para fazer algo desse tipo, ou pela própria palavra, alguns pensamentos querem tomar a nossa mente. E se você não pensou sobre isso, atire a primeira pedra. Vou te falar um deles. E se a pessoa não for curada? A pessoa está na UTI e os médicos desenganaram. O que nós temos que fazer de acordo com a palavra, gente? Esperar a morte dela, sim ou não? Mas, ao invés de nós orarmos e declararmos, nós entramos no campo da dúvida e dizemos: e se Deus quer levar ela? Ninguém pensou isso aqui, né? Louvado seja Deus. Esse ano é o ano que os hospitais vão ficar vazios, porque todo mundo vai sair curando aqui, amém? Amém? Que assim seja. Então eu só vou falar sobre isso porque é um assunto que já passou na nossa vida, amém? Só que no dia a dia, algumas situações, elas são presentes em tudo que nós fazemos. Essas questões da dúvida, elas querem tomar o nosso coração. E sobre isso que eu quero que nós falemos um pouco, qual é a visão de Deus acerca disso. E qual é a palavra que Deus tem para nós acerca disso. As pessoas acham que o lugar de dúvida é o lugar de uma terceira decisão. Preste atenção no que eu vou te dizer. As pessoas acham que o lugar de dúvida é o lugar de uma terceira decisão. Mas esse lugar não existe. Ou é sim, ou é não. Diante de Deus não existe talvez.
Como assim? Existem circunstâncias que você diz, não, eu não digo nem que sim, nem que não. E nós achamos muitas vezes que nós estamos nesse terceiro lugar de decisão, o lugar da dúvida de talvez. Ele não existe diante de Deus. Ele não existe diante de Deus. É sim, sim? Não, não. Passou disso é o que, gente? Procedência? Então eu não estou inventando. A Bíblia diz acerca disso. E eu me lembrei de uma história. Ela já foi contada algumas vezes. Só que eu creio que cabe o que nós estamos falando. Um certo dia, um homem andava sobre o muro. E do lado estavam os anjos de Deus e do outro lado estavam os anjos do diabo. E ele ia andando nesse muro e os anjos de Deus constantemente o convidavam e dizia: vem para cá. Vem para cá. E ele andando e os anjos de Deus falavam: vem para cá. E os demônios do outro lado não falavam nada. Chegou um momento que ele teve um problema até com a sua alma. Ele falou: gente, eu sou tão ruim que eu não presto para o inferno. E ele falou assim para os demônios: ué, por que vocês não me chamam? Porque só os anjos de Deus do outro lado me chamam. E os demônios falaram para ele: porque o lugar que você está é nosso. O muro é nosso. Eu sei que o que eu estou falando, ele é algo muito forte. E a ideia é que nós entendamos essa dimensão e a dimensão espiritual do que é estar num lugar de dúvida. Estar num lugar de dúvida é impedir com que o agir de Deus se manifeste. Não ache, não acredite que o lugar de dúvida te coloca ou te exime de algumas coisas, não. A dúvida te impede de se apropriar daquilo que Cristo fez. Abra sua Bíblia no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 18. Reis 18. Capítulo 18, verso 21. Esse texto diz a respeito de Elias e os profetas de Baal, aonde ele desafia os profetas de Baal. Quantos conhecem esse texto? Então nós podemos dar continuidade. O verso 21 diz assim: depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? E algumas versões dizem cocheando em dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, siga-no. Se Baal, siga-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Vamos ler de novo? Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal, sigam. Elias estava dizendo a respeito da dúvida que existia no povo. E ele estava falando: se um é Deus, siga ele. Se o outro é Deus, siga ele. Por quê? O lugar de dúvida nos impede de viver a realidade daquilo que Cristo
fez. E o que ele estava querendo dizer nesse momento é o seguinte: você tem que viver de verdade, se entregar para aquilo que você acredita. E Elias estava de fato dizendo: eu acredito que o Deus que eu sirvo é verdadeiro. Por mais que vocês duvidem, eu acredito. E qual é o problema da dúvida? A dúvida nasce a partir de uma linha muito fina entre a fé e a incredulidade. A dúvida, ela aparece num lugar, numa linha muito fina entre a fé e a incredulidade. Entre o que se vê e o que não se vê. O que se sente e do que não se sente. Entre o natural e o sobrenatural. A dúvida está no meio de tudo isso. Pastor, como sair do natural e entrar no sobrenatural? Quando você sair do natural para entrar no sobrenatural, no meio do caminho você vai encontrar algo chamado dúvida. É uma linha que divide literalmente o natural do sobrenatural. Do que se sente para aquilo que não se sente, fisicamente falando, nesse meio. A dúvida está entre a mentira e a verdade. Entre o pensamento certo e o errado. Porém, a nossa decisão determinará se estamos vivendo em fé ou incredulidade. Se vivemos pelo que vemos, ou se vivemos pelas coisas que são eternas. A dúvida é a linha tênue que divide aquilo que Deus tem para nós e aquilo que nós acreditamos ser seguro. Se decidimos permanecer na verdade ou não, e até mesmo no que nós decidimos pensar, a dúvida está entre aquilo que Deus estabeleceu e aquilo que achamos que é correto. E é por isso que eu citei o primeiro exemplo, porque indiscutivelmente existe uma palavra liberada sobre nós, sobre as doenças, sim ou não? Sim ou não, gente? Sabe qual é o nosso maior problema como igreja? A realidade é que nós de fato ainda não cremos nisso. A realidade é que nós como igreja ainda duvidamos acerca disso. Ainda existe dúvida. Quando nós falamos a respeito daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós achamos que o que Cristo fez foi para alguns momentos, mas não. Essa é uma realidade para as nossas vidas. O maior engano que nós podemos entrar é acreditar que o que Deus tem, ou melhor, o que Deus fez, o que Cristo fez na cruz do Calvário é para alguns. A realidade é que aquilo que Cristo fez foi por todos nós. E não foi só apenas para a salvação. Quando nós falamos da cruz do Calvário, a primeira coisa que nós pensamos é que nós somos salvos. Escute, não viva debaixo desse engano, porque existe muito mais que a cruz liberou para mim e para você. A cruz do Calvário, ela tem o propósito de construir algo vertical e horizontal, restaurar algo vertical e horizontal. O relacionamento do homem com Deus e também o relacionamento do homem com o homem. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Esses dois relacionamentos foram quebrados. O primeiro foi no Éden, quando Adão pecou, sim ou não? O segundo, quando saiu de lá, Adão teve 2 filhos. Quais eram eles, gente? Caim e Abel. Um matou o outro, não foi? Quem matou quem, gente? Eu nunca lembro. Caim matou Abel, certo? Caim matou Abel. Aí aconteceu a queda do relacionamento do homem com o homem.
Um relacionamento foi destruído, o relacionamento do homem com Deus foi destruído no Éden. Depois, mais adiante, o relacionamento do homem com o homem também foi destruído. Onde um irmão mata o outro. Ali foi liberado algo sobre a vida de Caim, sim ou não? Sim ou não, gente? Ninguém podia se relacionar com ele. E é por isso que a cruz ela tem um propósito vertical e horizontal. Porque ela veio reconstruir o relacionamento do homem com Deus e do homem com o homem. No final é tudo uma coisa só. A realidade é que Cristo me faz entender quem eu sou nele, para que eu possa liberar sobre outros aquilo que ele derramou sobre mim. Para que essa realidade seja restaurada na vida de outros também. Então aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário não é apenas pessoal, não é apenas para mim, mas é para que isso se propague, para que isso seja gerado, para que isso seja manifestado. Romanos capítulo 8 diz que a criação geme e aguarda com expectativa o que, gente? A manifestação dos filhos. Eu sei que você está de máscara, mas me ajuda um pouquinho, olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ei, a natureza está te esperando. E está com expectativa. Não permite com que a fé, ou melhor, a dúvida roube aquilo que a fé pode construir. Sabe um engano que entrou na igreja alguns anos atrás? É que os pastores, os diáconos, os profetas, eles foram chamados para fazer a vontade de Deus. Só que é importante que você entenda que Deus não chamou alguns, Deus chamou todos através da cruz. Não é um título. É uma identidade que se manifesta. Tudo que nós precisamos viver é a realidade dos céus acima daquilo que nós conseguimos ver na terra. O que separa exatamente aquilo que Deus tem para nós. E o lugar que nós estamos é a dúvida. O que nos impede é a dúvida, porque a dúvida gera incredulidade. Por isso que o texto diz: vocês precisam decidir o que vocês querem. O cristianismo, ele se perdeu em algumas coisas quando nós falamos do quesito em acreditar realmente que estamos no caminho correto. Pastor, como assim? Perdeu. Existem religiões, não quero citar exatamente o nome, mas vocês sabem, que decidem entregar a sua vida, porque acreditam que vão alcançar algo maior. Eles acreditam que vai ter algo melhor esperando eles. Eles não têm dúvida nenhuma a ponto de tirar a sua vida, de entregar a sua vida, achando que está fazendo algo que agrade o Deus dele. E não estou falando que existe salvação nisso. Só que eu quero que você entenda que o que revela de fato aonde você crê, no que você crê, é onde você está colocando a sua vida. Aonde você está disposto a entregar a sua vida, ali de fato está a sua crença. O que Deus tem nos chamado nesse tempo é para entregarmos a nossa vida de uma forma incondicional. Creia que este é um novo tempo sobre a sua vida. E não simplesmente para receber as bênçãos, mas para manifestar as bênçãos sobre outros.
A mentalidade de uma igreja consumista precisa sair do nosso meio. Porque Deus tem algo para te dar, mas muito mais que isso, Ele tem algo para manifestar. E nós ficamos duvidando. Poxa vida, será que eu? Será que eu? Deixa eu te falar uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Você tem algo dentro de você que ninguém aqui dentro tem. Ah, pastor, o senhor está falando isso para me agradar. Não, essa é uma realidade de Deus. Até a sua digital é diferente de quem está do seu lado. O seu DNA é diferente de quem está do seu lado. Deus colocou algo em você que a pessoa do seu lado não tem. Entenda algo. Existem pessoas lá que estão esperando o que está dentro de você. Só que nós nos permitimos estar nesse lugar de dúvida, achando que é uma terceira opção, e não é. Um lugar de dúvida é um lugar de incredulidade. O que nós vamos esperar? O que nós estamos esperando acontecer? Eu queria um sinal. Eu queria um sinal para me entregar mais, para me buscar mais a Deus. Ei, o sinal já foi dado. A cruz do Calvário é esse sinal. Eu queria um sinal de Deus que provasse que eu tenho poder e autoridade. Esse sinal já foi dado, a cruz do Calvário. Mas nós precisamos sair deste lugar de dúvida. É uma linha muito tênue. Existe um dos heróis da fé, Smith Zwingli-York, mais uma coisa assim o nome dele. É esse cara aí, amém? Ele afirmou a seguinte frase: se você tiver dúvida de alguma coisa, duvide da dúvida e nunca da palavra de Deus. Olha só. Se você tiver dúvida de alguma coisa, duvide da dúvida e nunca da palavra de Deus. Escute, eu entendi que o que ele quis dizer de fato não é assim mesmo. Porque o cristão sempre questiona se é verdade ou não. Mas ele estava falando de uma realidade, de uma verdade acima de qualquer engano. É natural ter dúvida, verdade, natural, não é espiritual. Você quer ver uma linguagem que faz parte do nosso dia é essa? Não, pastor, mas é natural duvidar, é verdade. Natural é duvidar, sobrenatural é crer. E Deus nos chama para viver o sobrenatural. Deus está nos chamando para viver o sobrenatural. Pare de olhar a circunstância, o que está à sua volta. Decida responder aquilo que Cristo te chamou para ser. Pare de olhar para aquilo que não aconteceu. E olhe para aquilo que Cristo já fez por mim e por você. Nós precisamos sair deste ambiente, deste lugar de dúvida. Porque a dúvida nos impede de desfrutar do sobrenatural. Às vezes nós nos frustramos achando que Deus tem algo preparado para algumas pessoas. Mas o erro nunca está do lado de lá. O erro está aqui. Tudo está feito e preparado para mim e para você. Nós precisamos entrar neste lugar. Eu não sei você, mas existem algumas coisas que têm sido despertadas em mim nesses dias. Essa semana eu estava orando no escritório da empresa. Eu não estou roubando meu patrão, porque ele, na verdade, disse que era isso que ele queria que acontecesse. Eu falei, então eu vou orar. E eu estava orando. E Deus começou a falar comigo da necessidade que essa geração tem de ouvir a voz de Deus. A necessidade que essa geração tem de referências. Escute,
esse é o tempo que Deus quer se manifestar através da sua vida. Eu falava com uma pessoa na madrugada, eu tinha mandado uma mensagem para ela. E eu compartilhei com algumas pessoas. E essa pessoa me mandou um áudio chorando. E ela mal conseguia responder. E o que ela dizia é o seguinte: enquanto você falava comigo, eu ouvia o próprio Deus falando comigo. Pastor, isso porque o senhor é pastor, não tem nada a ver com isso. É uma necessidade, é um clamor que existe no coração das pessoas. Da criação gemendo e dizendo: eu preciso de uma verdade que me arranque dessa mentira. E você tem essa verdade. O problema é que a dúvida quer tomar nosso coração. E essa pessoa dizia assim: enquanto eu falo com você, eu sinto o desejo de orar e buscar mais a Deus. Escute, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, mas sim aquilo que Deus quer despertar e destravar na vida da pessoa. Um dia eu estava em uma festa e algumas pessoas estavam bebendo. E tinha uma pessoa distante assim. E eu ali conversando com algumas pessoas. E aquela pessoa começou a me olhar. E eu falei: puxa vida, será que é? Nós saímos de lá. Depois de algumas horas, a mulher dessa pessoa me ligou. E falou: tudo bem? E sem graça. Parente da minha esposa. Falou: eu não sei o que está acontecendo, mas desde quando nós saímos lá da festa, o meu marido disse que precisa ter uma conversa com você. Tem como a gente marcar? Eu falei: tem. Nesse período nós estávamos em registro. Eu marquei na casa de uma pessoa, fomos até lá. Chegou lá, ele falou: tem um lugar para nós dois conversar? Tem. E quando nós entramos no quarto, ele me disse: fala para mim, o que você tem? Eu falei: eu? Ele falou: não, você tem alguma coisa. Eu falei: por que, cara, que você está falando isso? Não, eu te conheço. Ele falou: quando você sentou na mesa, eu não consegui colocar mais um copo de cerveja na boca. Você estava longe de mim, mas eu me sentia constrangido. Para mim a festa acabou ali. E tem mais. Eu não fiquei tranquilo desde quando eu saí de lá, porque algo me dizia que eu tinha que falar contigo. E ele começou a confessar diversas coisas que ele viveu e que ele não queria mais viver. Ele falou: o que eu sinto é que você tem algo que vai me tirar deste lugar. Pastor, tem alguma coisa a ver com você? Não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com aquele que me chamou. Tem a ver com a realidade que Ele colocou dentro de mim. O que eu quero que nós entendamos hoje, nessa noite, é que essa verdade está dentro de você. O reino dos céus precisa se manifestar na terra. E você é o caminho para isso. E por que eu estou dando exemplo sobre isso? Porque se eu olhasse para aquela situação e dissesse assim: ah não, cara, é besteira isso aí. Sabe o que eu falei para ele? Sabe o que acontece? Existe uma verdade que eu conheci, que você pode conhecer, que pode te tornar liberto. Porque a verdade é que liberta. Esse lugar de dúvida que muitas vezes somos colocados nos faz chegar em alguns ambientes e pensarmos se devemos ou não fazer algo para agradar as pessoas. Escute, saia desse lugar. O seu maior desejo tem que ser agradar aquele que te chamou. Enquanto nós vivemos como o povo estava vivendo, eu não sei se eu adoro a Baal, eu não sei se eu...
esse lugar de dúvida impede com que fogo desça dos céus e consuma tudo que esteja no holocausto. Pastor, mas peraí, não existe nada disso no Novo Testamento? Verdade, não existe altar, não existe, mas existe uma realidade dos céus que aconteceu na época, que precisa acontecer hoje. É a verdade dos céus descendo e consumindo tudo aquilo que é da terra. O que aconteceu foi exatamente isso. O fogo desceu dos céus e consumiu o holocausto. Pastor, eu faço mesmo o holocausto? Não. Mas existe o desejo que precisa estar no nosso coração, que estava no dia desse. Eu quero ver o céu se manifestar na terra. Esse tem que ser o meu e o seu desejo. Eu quero ver o céu se manifestar na terra. E esse não é um desejo natural. De fato, ele é sobrenatural, porque essa é a realidade de Deus para mim e para você. Existe uma oração aparentemente tão simples, dizendo que venha o seu reino. Que venha o seu reino. O modelo de oração de Jesus diz que venha o seu reino. Sabe por onde o reino virá? Através de mim, de você. Saia deste lugar de dúvida. De será que é isso mesmo? Será que eu devo mesmo buscar a Deus? Será que eu não vou perder a minha juventude? Será que eu vou conseguir alcançar algumas coisas se eu começar a buscar a Deus? Ei, saia desse lugar de dúvida e entenda que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Salmos capítulo 37, verso 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele agirá. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 4. Capítulo 4 de Romanos, verso 19. E diz assim: e sem enfraquecer na fé, levou em conta seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, o que ele causou no mundo do Espírito, o impacto que ele trouxe, foi de alguém que acreditava naquilo que Deus prometeu. E assim, aquilo que Deus tinha prometido se manifestou. Pastor, como que Deus declarou sobre minha vida pode se manifestar? Saindo desse lugar de dúvida, de incredulidade, e entrando num lugar de fé, aonde quem te sustenta é o próprio Deus. Pastor, mas eu tinha alguns projetos, eu tinha alguns sonhos, as circunstâncias à minha volta aparecendo, está dizendo que não. Por exemplo, talvez você tinha o sonho de comprar um Ford, né? Mas agora a Ford fechou. Escute. Não se apegue às notícias da terra.
Porque elas entrarão em conflito com a verdade dos céus. Existe uma realidade que está acima de todo engano e mentira da terra. E essa realidade chama-se Jesus Cristo. Deus colocou isso no meu coração algumas vezes e eu volto a dizer: a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Decida sair deste lugar de incredulidade, de medo. Porque a incredulidade, a dúvida gera incredulidade, a incredulidade gera medo. Mas será que vai dar? Saia desse lugar. Porque não tem como a verdade e a realidade dos céus te alcançarem. Porque Deus há de se manifestar através da fé, da verdade de Deus. Não acredite no cenário que está à sua volta. Duvide sim disso. E diga: isso não é verdade. Verdade é o que Deus diz a meu respeito. Quando as circunstâncias quiserem gerar medo em você, diga para ela: o amor de Deus lança fora todo medo. E eu fui alcançado através desse amor na cruz do Calvário. Deus tem nos chamado para vivermos em um lugar de estabilidade. Pastor, como assim estabilidade? Andar por fé é andar no escuro, como muitos dizem. Não, não é. Mentira. Andar por fé é sim andar em estabilidade, mas não fundamentado naquilo que a terra diz, mas sim naquilo que o céu diz. E os céus dizem ao seu respeito que nele está tudo feito, que existe uma verdade que quebra toda mentira. Não, pastor, eu ouvi dizer, tem canções que dizem isso, que andar por fé é andar no escuro. Não! Como andar por fé é andar no escuro se ele é a luz? Vou te falar uma coisa. Quando nós decidimos andar por aquilo que ele diz, não há incerteza, não há escuridão. Porque ele é a luz, ele é a verdade. O que muitas vezes gera medo é porque esse lugar não depende de mim, de você. Esse é um lugar que ele faz. Eu queria que você se colocasse de pé, fechasse os seus olhos. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus. Essa noite pode ser um memorial, pode ser a noite que marca a sua vida. Tudo depende da resposta que você quer dar para aquilo que Deus falou com você nessa noite. Mas uma coisa eu tenho convicção: os braços dele estão estendidos para você, dizendo: eu quero te tirar deste lugar. Ele quer te levar a lugares mais altos, aonde a visão de lá é diferente. Os lugares mais altos te dão visão diferente. Busque esse lugar nessa noite. Busque esse lugar nessa noite. Busque esse lugar nessa noite. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti. Não vou sair daqui sem te tocar.
ser tocado por ti. É isso. Nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Sem te tocar. Sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair. Nada vai me tirar. Estou subindo ao monte santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adorar. Decida sair deste lugar de dúvida hoje. Estou subindo. Se entregue a Ele, se entregue a Ele. Se você tiver coragem, diga: Jesus, faça o que o Senhor quiser. A minha vida é sua. Oh! Meu coração em adorar. Espírito Santo, eu oro para que os nossos olhos sejam abertos para a realidade de quem Tu és e de quem nós somos em Ti, e que essa realidade nos tire de todo lugar de dúvida, de engano, de medo. Porque o nosso maior desejo é manifestar os céus na terra. Jesus, nos permita ver a sua glória inundando este lugar, inundando as nossas vidas. Nos permita ver o seu poder fluir através dos seus filhos. Nós queremos ver Jesus. Nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião. Vou tocar o céu, fazer adoração em adoração. Levante suas mãos aos céus por alguns instantes. Libera ousadia, intrepidez, Senhor. Libera ousadia e intrepidez. Com as mãos levantadas, diga: Jesus, me tira de todo lugar de dúvida, pois eu quero romper em fé, eu quero romper em fé, eu quero viver a realidade dos céus. Pedra estou, Vamos, levante a sua voz. Levante a sua voz e diga: Jesus, eu quero ser a resposta. pedra estou, pedra preciosa.
Você que ora em outras línguas, comece a orar no Espírito agora. Comece a orar, levante a sua voz. Essa é a noite onde ministérios são ressuscitados. O que estava morto receba a vida. Oh, onde promessas, onde verdades do reino são lembradas e trazidas à memória em nome de Jesus. Ele não se esqueceu de você. Oh, saia do esconderijo chamado dúvida. Saia do esconderijo chamado dúvida. Vem pra fora. Oh, se entregue. Se entregue e deixa Ele fazer. Deixa o Espírito fluir. Chora lá, mama, chora calababa. Chora calababa, chora. Chora lá, mama, chora. Chora calababa. Mama so de cama eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. A realidade é que Ele tem pensamentos ao seu respeito. Ele tem projetos e planos ao seu respeito. Se entregue a Ele. Diga isso aqui. Diga isso a Ele. Diga, vem, derrama.
mais em ti. Oh. Tu és a nossa verdade. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Tu és tudo que nós temos. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa realidade. Tu és o nosso amanhã. Tu és os nossos sonhos e projetos. Tu és. Tu és, Tu és, Tu és o início e o fim. Porque tudo começa em Ti e tudo termina em Ti. A vida que temos veio de Ti. E é ela que devolvemos a Ti. Porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Amado Espírito. Isso, deixa a vida fluir. Verdades estão sendo liberadas na sua vida nessa noite. Oh, e é ela que te tira do lugar de dúvida. Oh, ela mamaçu de calamanaê. Chora lá, mamama, sude calamanaê. Yara mama Te anelo, necessito.